existe, da nossa vida, de tudo que esperamos e aguardamos, da salvação, de toda a terra, de tudo que se há. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui o Senhor traz ao meu coração hoje uma palavra que o título é: procure ter estas 5 convicções sempre imbuídas em sua mente. E quais são as convicções? Eu vou dissertar elas, mas antes eu quero ler o Salmo 118, que dizia assim o salmista Davi: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a benignidade do Senhor Deus é para sempre. Diga agora, casa de Arão, que a benignidade do Senhor é para sempre. Diga agora a todos os que temem ao Senhor que a benignidade dele é para sempre. Invoquei ao Senhor na angústia. O Senhor, Ele me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que pode fazer o homem. O Senhor está comigo dentre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem, dizia o salmista. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Glória ao nome do Senhor. Versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler apenas essas partes de todo o texto, porque o assunto que eu quero trazer hoje, em cima desta exaltação do salmista para com o Senhor, é que nós precisamos imbuir em nossa mente 5 convicções, como eu disse antes. E convicções significam princípios, ideias, aquilo que eu estou totalmente dedicado ou dedicada, aquilo que totalmente eu me entrego com todo o meu empenho, que eu acredito, que eu defendo, que falo, que vivo e até possa morrer se necessário. Isso chama-se uma convicção. E isso, mesmo que ninguém acredite, mesmo que eu esteja lutando contra a maré, mesmo que haja uma correnteza inteira ao meu favor, mesmo que ninguém acredite, contudo, para que eu venha dedicar-me a isto, é claro que tem que ser uma coisa que eu preciso pensar, que eu preciso crer, lutar por algo que verdadeiramente valha a pena. E por isso eu exponho a vocês 5 verdades, 5 convicções que são dignas de que eu venha mantê-las em minha mente, com todo o meu ser, com toda a minha alma e com todo o meu empenho. E a primeira é clamar ao Senhor sempre. O salmista, ele aqui no Salmo 18, ele expressa isso no versículo 5. Ele diz: eu invoquei ao Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Ou seja, clamar ao Senhor sempre não é apenas no momento onde eu me sinto ameaçado ou coagido, ou que eu vejo um perigo iminente, ou quando a coisa está difícil ou está feia. Não, a Bíblia diz que devemos nos apresentar diante do Senhor como servos do Senhor aprovados e orando e lendo a palavra dele, estando na presença dele em tempo e fora de tempo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 ao 4. Ou seja, orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 em diante. Então eu preciso estar clamando ao Senhor.
Aleluia, até porque, independente se ele responda ou não, e até porque ele nos convoca para tal. Ele diz, 2 Crônicas 7,14, aquele versículo muito conhecido. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra, e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E o Senhor diz, aleluia, eis que estou chamando a todos os limites da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 55, versículo 6, também traz outra verdade que diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque ele é grandiosíssimo em perdoar. Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E eu aqui faço até um grifo, porque é uma verdade, buscar ao Senhor enquanto pode, enquanto tem vida, enquanto tem raciocínio, enquanto pode falar, enquanto pode pensar. Enquanto temos vida, buscai ao Senhor, invocai, porque Ele sempre estará perto. Então é a vontade do Senhor nosso Deus que venhamos a buscar a Ele. E não somente nos momentos de aperto, de angústia, ou de luta, ou de dificuldade, ou por causa de uma situação, ou porque é uma coisa, aí eu tenho que orar. É em todo tempo temos que orar, até porque temos muito que orar. É pela nossa própria vida, é pela nossa nação, é pelo país, é pelas autoridades, é pelos enfermos, é pelos que estão presos, é por outros países, é para que haja paz na terra, é para as nossas coisas, a nossa vida pessoal, nossa família. Temos tanto que orar. E toda a vida, aquele que teme ao Senhor, que se rotula como uma pessoa que teme ao Senhor Deus, ou que está buscando por Ele, ou que é dele, é para buscar a face dele, para adorá-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo, em tempo e fora de tempo, ou seja, em todo momento. Por que fala em fora de tempo? Porque às vezes o ser humano considera que quando tudo está bem, então não precisa tanta conveniência para orar, porque está tudo bem. Aí só ora quando está assim tudo numa dificuldade. Aí diz, não, agora eu vou orar porque é um momento apropriado, é um momento conveniente para eu orar. E eu digo a vocês, independente de qualquer coisa, sempre é para estarmos orando. E se quisermos que o Senhor seja complacente e use de sua bondade e misericórdia ao nosso favor e responda às nossas orações, que façamos isto de maneira voluntária, com amor, e tudo que eu falar, que eu fizer, que eu pensar, que me dirigir ao Senhor, seja com voluntariedade de coração e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque se não for com interesse de coração, Ele só observa e nós não temos, assim, resposta das nossas orações. Orar ao Senhor sempre. A palavra do Senhor diz, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, disse o Senhor Jesus em seu discurso, aquele que o Pai enviar até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, todo aquele que busca pelo Senhor, se é por uma resposta, terá. Se é pela salvação, o Senhor está disponível a dar. A sua palavra diz, Isaías 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor, ela não está fechada, encolhida, para que não possa salvar, ou seja, Ele está estendendo a sua mão para nós, Ele está nos dando tempo para nós. Ele nos dá, assim, entendimento para que venhamos a buscar
a ele. Então, todo aquele que vem até ele não lança fora, ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor sempre fala para nós orarmos, para buscarmos a sua presença, clamar por ele sempre, porque Evangelho de João 5, versículo 15 diz que sem ele nada podemos fazer. E se ele responder ou se não responder, ficar em silêncio. Eu tenho que continuar orando. Ah, mas e se ele não respondeu, se não der o que eu quero? E quem disse a você que o fundamento principal de uma oração se consiste naquilo que o ser humano necessita? E não é. O fundamento principal de orarmos ao Senhor nosso Deus é para adorarmos a Ele, independente do que Ele possa nos dar, mas por aquilo que Ele é. E sermos agradecidos em tudo que Ele nos concede. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala um texto forte lá no livro de Hebreus, que eu vou ler para vocês. Capítulo 3, o versículo 7 em diante diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, seja para convocando para orar, seja para vir para a presença do Senhor, seja para abandonar os pecados, seja para o que for que o Senhor queira, o Senhor diz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto, porque muitos dos vossos pais me tentaram, me provocaram a ira, viram por 40 anos as minhas obras e eu me indignei com aquela geração e disse, estes sempre erram no coração deles, eles não reconhecem, eles não conheceram os meus caminhos, ou seja, eles não deixam eu entrar na vida deles, diz o Senhor, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que não haja em qualquer um de nós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns para com os outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado, porque se nos tornamos participantes do Senhor Jesus Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, então nós vamos dar ouvido ao que diz, se ouvirdes a voz do Senhor, do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Porque, versículo 18, o Senhor jurou que aquela geração de Israel não entrariam no seu repouso, e não entraram, exceto Josué e Calebe. E assim, por quê? Porque foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da dureza e da incredulidade. Então, acho que houver, venha o que vier, seja quais forem as convicções que eu creia, mas uma delas deve estar em minha mente, clamar ao Todo-Poderoso sempre, porque Ele é o fundamento de tudo que se existe, Ele é a razão da nossa existência e de tudo que se há. Então, ninguém sobrevive por si, ninguém se surge do nada, mas o Senhor Deus vivo, aleluia, é Ele que criou todas as coisas. Aleluia. Jeremias 17, versículo 5, tem outro versículo muito importante que eu quero ler aqui. Glória ao nome do Senhor. Jeremias 17, 5. Está escrito, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz dele a carne, e faz da carne a força do seu braço, e aparta o coração do Senhor. Então eu quero dizer que nós não devemos deixar de confiar no Senhor para confiarmos inteiramente nas pessoas a ponto de fazer delas o nosso principal ponto de apoio. Nós precisamos sim estarmos fazendo bem, ligados uns aos outros, fazendo o que é bom, o que é viável, mas esta confiança aqui, repito, é como diz, é fazendo de uma pessoa, de um ser humano tudo, se apoiar naquela pessoa e apartar o coração do Deus vivo.
aí cai todos dois, é como se fosse como diz, dois cegos e ali caindo no mesmo abismo. A segunda verdade que eu quero expor a vocês sobre entre 5 verdades que nós devemos imbuir em nossa mente, a segunda verdade é: tenha absoluta certeza, sem resquício de variação, sem sombra de dúvida, que o Senhor nosso Deus, o Deus santo e vivo, o único Criador, Ele está vendo tudo. A palavra do Senhor fala aqui no Salmo 139. Glória ao nome do Senhor. O salmista, ele disse assim no Salmo 139, a partir do versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face, ó Senhor? Aí ele continua dizendo: se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer no céu a minha cama, eis que o Senhor está ali também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me esconderão de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem, até os meus ossos, diz o Senhor, não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas se havia. E quão preciosos são para mim, ó Senhor, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Então aqui o salmista ele está falando da onipotência, onipresença e onisciência do Criador, do Senhor nosso Deus. Então não há esse que se esconda ou que possa esconder nada do Senhor. Tenha absoluta certeza de que o Senhor ele observa tudo. Até os fios de cabelos da nossa cabeça, a Bíblia diz que são contados. Uma lágrima que cai dos nossos olhos, o Senhor sabe quantas. O Senhor conhece toda a nossa estrutura, seja ela anatômica, seja ela espiritual, seja ela o nosso físico externo, o nosso interior. O Senhor nos conhece, porque foi Ele quem nos criou. Glória ao nome do Senhor. E tenha absoluta certeza que o Senhor tanto nos vê em obras, em ações, como ele diz o verbo do grego ginosko, que quer dizer eu conheço. E para a pessoa usar esta palavra eu conheço, é muito além do que conhecer de ver, algumas vezes externamente. Vai muito além do que conviver com a pessoa. Mas este conhecer significa eu percebo e sei tudo da sua vida no mais alto teor de profundidade. É o que o Senhor quer dizer. Ele falou certa feita esta palavra aos cristãos lá de Filadélfia. Ele disse: eu conheço as obras de vocês. E eis que ponho diante de vocês uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Se vocês têm pouca força, mas ainda assim não negaram a minha palavra, nem negaram o meu nome. Ou seja, o Senhor conhece tudo. Cada palavra, cada pensamento, até mesmo aquilo que
vamos fazer daqui a 5 ou 10 minutos, os dias de vida, tudo o Senhor sabe, presente, passado, futuro, as nossas atitudes e pensamentos e intenções, o Senhor tudo conhece, tudo é translúcido aos olhos do Senhor nosso Deus. E Ele está nos vendo também, como diz o Salmo 14, versículo 2. O Senhor, Ele observa a terra para ver se há algum que tem entendimento, que entenda que é necessário buscá-lo, que queira buscá-lo com interesse de coração. Ah, mas tem muita gente orando, tem muita gente clamando. É claro que tem. Ah, tem muita gente de joelhos e orando e clamando, com certeza. Agora, uma coisa, o Senhor tudo vê e tudo julga, as intenções, o porquê, e além disso o Senhor pesa outras coisas também. E uma coisa é Ele ver, e outra coisa é Ele escutar, e outra coisa é Ele responder. E outra coisa é orarmos de acordo com a vontade dEle, e outra coisa é o nosso tempo, e outra coisa é o tempo dEle. Portanto, se ora há muito tempo, não se frustre, porque o Senhor ainda não respondeu, ou que Ele prometeu, tudo tem um tempo determinado do Senhor na nossa vida. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Então, na palavra do Senhor está escrito que o Senhor, Ele olha, Salmo 14, versículo 2, desde os céus para ver os filhos dos homens, para ver se há um que tivesse entendimento para buscar Ele. Aí ele diz, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, e não há quem faça o bem, não há sequer um. O salmista está aqui relatando. Se o Senhor nosso Deus, o Criador, fosse verdadeiramente, vamos dizer assim, nos galardoar pelas nossas obras, pelos nossos pensamentos, ou então eu serei mais simples. Digamos que, imagine se o Senhor colocasse num telão, num data show, o que pensamos durante um mês diante dos nossos parentes e familiares. Será que eles iam encontrar nós pensando no Senhor em alguma hora? Ou nós clamando ao Senhor em alguma hora? Ou será se eles iam observar que estaríamos verdadeiramente pensando coisas boas? Pois saiba, esta pequena ilustração é para fazer-nos refletir que no juízo final tudo está diante do Senhor, tudo está registrado diante dos olhos do Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor. A terceira verdade absoluta que eu quero falar aqui e que pode imbuir na sua mente, ou seja, pode, como diz, deixar fixo na sua mente, é que o Senhor diz para aqueles que temem a Ele. Ele fala, não temas, não vos preocupeis, não se turbe o vosso coração, não te apavores, não te desanimes, porque esse conjunto de palavras está dentro de não andeis ansiosos, não tenham medo. Glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor sabe que o medo, ele é uma força negativa terrível. E se a pessoa dá lugar ao medo, então a fé, ela se torna ofuscada. A Bíblia diz também que o medo produz tormento. E quem vive cheio de medo é porque no coração tem muitas agruras e não é aperfeiçoado no amor. É o que está escrito, no amor do Senhor nosso Deus. Então precisamos pedir ao Senhor aquilo que Paulo falou a Timóteo, que o Senhor não nos deu um espírito
de covardia, nem de temor, nem de receio, mas de ousadia, ou seja, com a graça do Pai, com o poder do Divino Espírito Santo, nós podemos nos fortalecer e nos pôr de pé. As aflições humanas existem? Existem. Às vezes temos um medo, um receio de alguma coisa? Sim. Agora, o que acontece é que nós não podemos dar evasão a isto a ponto disto escravizar a nossa vida. A ponto de isto fazer com que seja maior do que a nossa fé, maior do que, vamos dizer, a crença que temos no Senhor. Porque tem pessoas que têm tanto medo de tantas coisas, que ficam aterrorizadas e não dormem, e ficam naquela agonia, naquela coisa. E eu falo disso porque já passei por esse tipo de escola. E aí é um tormento mental tão grande, é uma agonia, uma aflição de espírito tão grande, que se torna um fardo 2 ou 3 vezes mais pesado que a pessoa não deveria carregar. O salmista aqui, voltando para o Salmo 118, ele dizia aqui no versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que no homem, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Versículo 14, o Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Então, se o Senhor está conosco, Ele diz, não tenha medo, não se preocupe, não fique, vamos dizer, angustiado, atribulado, a ponto de achar que as trevas é maior do que o Senhor, e não é. Salmo 72, versículo 12, o Senhor diz, livrarei ao necessitado quando clamar, e também ao aflito e aquele que não tem quem o ajude. Me compadeci-ei do pobre, do aflito, e salvarei a alma dos necessitados. Então, até aquele que se acha aflito, oprimido, necessitado, que ninguém dá valor, pois o Senhor, Ele já fez com que você viesse a este mundo com o valor que Ele lhe deu, que é como alma vivente, criado para o louvor e a glória dele, dotado ou dotada de, vamos dizer, de aptidões, de inteligência. Nós somos feitura da mão do Criador. Glória a Deus. E fomos criados para o louvor de sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala conosco e diz, não temas. Mas às vezes a gente teme. Mas no Salmo 27, o salmista ele diz assim, ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Glória ao nome do Senhor. Para chegarmos a esse ponto, temos que estar com a fé bastante alimentada com a palavra do Senhor nosso Deus e arraigada no Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele texto muito conhecido eu quero ler aqui para vocês. No livro de Mateus, capítulo 6. E o versículo, glória ao nome do Senhor. Mateus, capítulo 6. E diz a palavra do Senhor, glória a Deus, o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, cuidadosos, tão preocupados, vamos dizer, aflitos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de vestir, pelo que é a vida, pelo mantimento. Não é a vida mais, ou seja, sua vida não é mais preciosa do que aquilo que você se preocupa? A sua vida não é mais preciosa do que aquilo que você quer? A sua vida, a minha vida, a nossa vida não é mais preciosa
do que qualquer coisa que nós consideramos como tão valioso? Aí o Senhor diz: observe as aves do céu, elas nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, o Senhor está dizendo: a preocupação de vocês vai ajudar vocês em alguma coisa? Vai acrescentar dias a vocês ou momentos, ou vai trazer algum benefício? É isso que ele está dizendo. E o Senhor diz mais: e quanto ao vestuário, por que vocês andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, porque eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo a vocês que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se o Senhor Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios, ou seja, outros povos, pessoas, todos os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino do Senhor nosso Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. A quarta convicção que eu devo imbuir em minha mente. Essa palavra eu devo, ela é muito forte, temos que prestar atenção, porque é uma palavra assim muito forte, mas se aplica ao que eu estou falando. Porque está falando de tudo que eu estou falando aqui se resume em temer ao Senhor nosso Deus, guardar os seus mandamentos e viver segundo a sua vontade. Então, isso nós podemos imbuir sem resquício de dúvida na nossa mente. Salmo 37, versículo 3 ao 5 está escrito: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho, a tua vida, tudo ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Então, a quarta verdade que eu posso imbuir na minha mente com toda certeza é confiar no Senhor. E eu digo a vocês que confiar no Senhor é uma escola contínua. Porque muitas vezes o ser humano confia na sua inteligência, no seu ego, na sua sabedoria, no seu dinheiro. Ou é cético, não confia em nada, ou não confia em absolutamente nada. Mas o Senhor, ele diz para confiarmos nele e entregar a nossa vida, o nosso caminho, todo o nosso ser a ele. E o mais ele fará. Agora o Senhor diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Não é eu dizer que confio no Senhor e fazer o mal e esperar que o Senhor justifique os meus maus atos de forma alguma. Então, o Senhor diz: confia em mim, faça o bem, habite na terra e verdadeiramente serás alimentado. E procura deleitar-se no Senhor, ou seja, não é aqui descansar no Senhor, as pessoas têm esse pensamento, mas deleitar-se significa achar, vamos dizer, alegria, satisfação, vamos dizer, fazer do Senhor a sua prioridade, ser feliz com isso. E ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Está escrito. Salmo 20, versículo 7 diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz: maldito o homem que confia no outro
e faz a obra fraudulosamente, e faz do homem a força do seu braço, ou seja, o seu tudo, vai ser meu tudo, vai resolver meus problemas, vai resolver o problema de todos. Não, não é assim não. Sem o Senhor nada podemos fazer. Nós temos que nos lembrar sempre disso. Sem o Senhor Jesus Cristo, nada podemos fazer. Evangelho de João 15, versículo 5. Então, a palavra do Senhor fala aqui, Jeremias 17, 5. Maldito o homem que confia no homem e faz dele, da carne, o seu braço, ou seja, o seu apoio. Vai mudar tudo, vai ser tudo diferente. Eu vou acreditar nesta pessoa porque ela vai mudar a minha vida. Só o Senhor Deus é que muda a nossa vida. E é Ele que abençoa a todos. A palavra do Senhor diz, Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu, nem se percebeu um Deus tão poderoso que trabalha por aqueles que nele esperam. Por que nunca se viu, nem se ouviu? Porque não existe. O Senhor é Deus, o Senhor é único. Epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 20. Assim está escrito a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro Deus, e assim é através dele e de seus ensinamentos e de sua palavra que temos a vida eterna. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, e quem não está, procura estar. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu deixo uma pergunta a você, no que ou em quem você tem confiado? Tem pessoas que confiam em carro, em cavalo, em dinheiro, em posição, em palavra de alguém, confia em tão pouco. Essa é a verdade. Confia em tão pouco. Confia em algo tão, vamos dizer, ínfimo diante do poderio do Criador. O Criador, Ele não nos desaponta, Ele não deixa a nossa fé malograda, Ele não nos trai, Ele não falha. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso e Ele, assim, tem o desejo de abençoar a todos que vêm até Ele. E a quinta e última verdade, que eu chamo de convicção, e que pode imbuir ela na sua mente, é que um dia cada um de nós receberemos o resultado da nossa plantação. Um dia vamos receber o resultado da nossa plantação. A palavra do Senhor fala assim, Romanos capítulo 2, sempre gosto de ler esse texto. Há muitos outros, mas eu gosto de ler esse. Capítulo 2, versículo 1 em diante diz, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. O Senhor está dizendo, porque você está denunciando o erro, o pecado de alguém, você acha que vai ser dispensado? De maneira nenhuma, porque se você faz isso num papel de juiz, um dia você cai no mesmo erro. É o que o Senhor está dizendo. E ele diz, bem sabemos que é vindo o juízo do Senhor nosso Deus. É segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas que tais coisas cuidas que, fazendo-as tu, escapará do juízo de Deus? Aí faz lembrar quem? Ali o fariseu e o publicano. O fariseu dizia, Senhor, graças te dou, porque eu sigo as leis, porque eu dou o dízimo, porque eu estou na tua casa, porque eu procuro andar corretamente e não sou. Aí virou-se assim e disse, como este, só faltou dizer
algum nome assim com aquele outro publicano. E o publicano, ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E o Senhor Jesus, falando essa parábola, ele disse aos que estavam ouvindo a ele, qual dentre esses vocês acham que foi justificado? E com certeza aquele que se humilhou na presença do Senhor nosso Deus. Não é que o Senhor Jesus Cristo passou a mão nos pecados dele, não. Mas é porque ele se arrependeu e ali ele foi justificado, porque ele foi humilde. A humildade e a verdade, ela passa bem em todo lugar. Todos podemos errar, sim. Todos podemos cair em delitos e pecados também. Agora, o Senhor é poderoso para nos fortalecer, para nos erguer, é. Agora, quem está, a Bíblia diz, quem está em pé, não se ensoberbece. Ou seja, não te acha o tal, mas teme ao Senhor. Aleluia, porque quem está em pé, cuide-se para que não caia. É o que diz a palavra do Senhor. Versículo 3 de Romanos capítulo 2. Versículo 4. Ou despreza a tua riqueza da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade do Senhor Deus te leve ao arrependimento? O que o Senhor Jesus Cristo ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, você despreza a minha benignidade, a minha paciência, a minha longanimidade, ignora a bondade do Senhor Deus e acha que só pelo tempo assim você vai ser perdoado, não precisa de arrependimento? É o que o Senhor está dizendo. Versículo 5, mas segundo a dureza do teu coração impertinente, em tesouras para ti mesmo a ira do Senhor nosso Deus, na manifestação do juízo do Senhor nosso Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Está escrito. Plantamos aqui nessa terra, plantamos. Aí tem pessoas que dizem, mas eu já me saí bem, há tanto tempo, há tantos anos faz isso. Isso nunca foi cobrado. E aí eu digo a você, é melhor se preocupar e orar ao Senhor, porque um dia vai ser cobrado na pauta. Um dia, aleluia, vai ser cobrado. Nós temos visto sinais do juízo do Senhor na terra, mas não é o juízo final. É o Senhor chamando a atenção para ver se o povo se arrepende, se vem para Ele. É assim, e eu digo a vocês que haverá muitos apertos, muitas angústias, muitos problemas, muitas enfermidades que a medicina vai ser um desafio para a medicina. E eu digo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. O Senhor diz mais, o Senhor, versículo 6, recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança fazem o bem, procuram honra, glória e incorrupção, mas indignação e ira, aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. O que é isso aqui? Obedientes à iniquidade, ou seja, sabe que é iniquidade, mas faz. Sabe que é errado diante dos olhos do Senhor, mas faz. Sabe que o Senhor abomina, mas faz por prazer, por deliberação, porque quer. Mas o Senhor é bom? É. O Senhor é misericordioso e muito. E o Senhor também, ele é vingador? É. Quer saber a descrição mais do Senhor? Só um pouquinho. Naum, capítulo 1. Versículo 7, pode ler lá, que vocês vão ver. Aqui diz, mas, tribulação e angústia para toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente judeu, grego, qualquer um. Ninguém escapa, ninguém é melhor do que ninguém. Agora, cada um pode procurar ser uma pessoa melhor para agradar ao Senhor. Não é uma pessoa melhor em méritos, nem em conquistas, nem em aparência. É o ser humano interior.
É a minha mentalidade. Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas renovai-vos a vossa mente, para que compreendais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nosso Deus. É isso que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 em diante. Aí aqui diz, Romanos 2, vamos aqui voltar. Aqui o versículo 10. Honra, porém, paz a qualquer que faz o bem, primeiramente o judeu como o grego. Porque para o Senhor Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante do Senhor Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para em si mesmos, os quais mostram a obra da lei e criticam no seu coração, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo, no dia em que o Senhor Deus Todo-Poderoso e Único, Criador e não criatura, Deus de D maiúsculo e não Deus desse século, que é de D minúsculo, que é Satanás, o Deus vivo há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o Evangelho. Então, cada um receberá segundo a sua plantação. Agora, sabendo que quantas vezes o Senhor dispensa para nós a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado, portas abertas, dá dias de vida, nos faz escapar da morte tantas vezes, mas tudo para que venhamos a nos aproximar dele e reconhecê-lo que somente ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Uma coisa quero dizer a vocês, Provérbios 26, versículo 7. Está escrito uma palavra dura, mas diz: o que cava uma cova, cairá nela. Ou seja, nunca procure desejar o mal ao próximo, nem expor o mal contra o próximo, porque aquele que faz isso é que cai nesta situação. Então vamos ter cuidado e viver a vida da melhor maneira possível, de forma honrada, de forma que agrade ao Senhor nosso Deus. E procurem ter essas 5 convicções na mente, que eu já falei. Glória a Deus, essas 5 verdades que são dignas de eu manter na minha mente, que é clamar ao Senhor sempre, que é ter absoluta certeza que o Senhor está me vendo, que é não ter medo, não se preocupar, mas sim se empenhar em buscar ao Senhor. Não é viver aleatoriamente dizendo que o Senhor cuida de tudo e vai libertar todos. Não, é ter cuidado sim com a salvação, com a sua vida, com a sua família, com a sua alma. Agora, não precisa estar aterrorizado, aterrorizada com certas coisas. O Senhor diz, não se turbe o coração. Outra coisa, confia no Senhor sempre. É o que está escrito. E é o que é a 4ª verdade que eu falo para vocês. E a 5ª é que com certeza um dia todos nós prestaremos conta ao Senhor nosso Deus dos nossos atos e receberemos segundo a nossa plantação. Então estas coisas podemos averiguar que elas são verdadeiras e se cumprirá na nossa vida. Que o Senhor abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui faço uma pequena oração. Senhor meu Deus e meu Pai, na tua presença eu te agradeço pela tua palavra nós dispensada. Te peço que o Senhor abençoe a todos nós, Senhor. Precisamos de ti. Sem ti nada podemos fazer, não podemos ir a lugar algum. Pai eterno e querido, em teu nome, Senhor Jesus, desperta o teu povo para clamar, para orar. Temos muito que clamar, Senhor Jesus. Pai eterno e querido, abençoe o teu povo, Senhor Jesus.
livra muitos do mal, dá oportunidade a outros para que venham para a tua presença, dá paz de espírito, Senhor, para teu povo, para teus filhos. Meu Deus, abençoa todos de maneira sobrenatural, que o bem do Senhor, o favor do Senhor, a misericórdia do Senhor esteja sobre todos nós. Meu Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta pessoa que ouvir a tua palavra, ela seja abençoada, ela venha ter paz, ela venha ter renovo na sua alma, ela venha ter cura, ela venha, meu Deus eterno, ser visitada pelo teu Espírito Santo, que tudo na sua casa venha entrar em ordem, que famílias sejam restauradas, aleluia, que a bênção do Senhor seja com cada um dos teus filhos, Senhor, toma em tuas mãos, Pai eterno e querido e santo, é na autoridade do teu nome que eu te peço, meu Deus eterno, abençoa cada um dos teus filhos, renova e cura, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus.